Meu nome é Marcela, eu sou servidora efetiva da SEMAD desde 2014. Faz já quase 6 anos que eu estou trabalhando na diretoria de projetos ambientais e instrumentos econômicos. E super legal, na apresentação do Marcos, que eu vi, né, a menção aos projetos que o Regional fez na plataforma Sementes, né, nas oportunidades que vocês, enquanto gestores, né, vocês veem desafios diários e querem fazer um projeto. A nossa diretoria, além de trabalhar com instrumentos econômicos, e o pagamento por serviço ambiental é um instrumento econômico, tá, gente? A gente trabalha também com esses projetos. Então, só estou querendo reiterar isso porque, né, foi um gancho maravilhoso a apresentação dele e a gente também fica à disposição para conversar sobre esses projetos que vocês tenham, né, sejam eles de pagamento por serviço ambiental ou não. E aí a minha diretora maravilhosa, Fabiana, sabe, né, que eu gosto muito de falar sobre pagamento de serviço ambiental. É quase que uma obsessão na minha vida. Eu sou professora também fora, né, do CISEMA, gosto muito de abordar esse assunto. E aí ela me dá sempre essa oportunidade de fala, porque ela sabe que é um lugar que eu me sinto muito confortável. Esse evento está sendo gravado também para os servidores do CISEMA. Qual foi o objetivo dele? Munir vocês, gestores, né, quem vai replicar pagamento por serviço ambiental, especialmente para os proprietários rurais, né? Então, é importante a gente dar, né, uma visão para vocês das intervenções, de como que a matéria está sendo abordada, tanto do ponto de vista conceitual quanto da legislação. Eu não quis colocar nessa apresentação as perspectivas nossas, enquanto CISEMA, sobre os nossos programas. Por quê? Porque todo mundo aqui que é CISEMA sabe que, às vezes, as coisas, né, são planejadas de um jeito e a gente tem que fazer o quê? Uma mudança de rota, né? Isso está acontecendo também dentro da pauta de pagamento de serviço ambiental. Só explicar para vocês, a gente tem um PL que está lá na Assembleia, que foi feito em conjunto CISEMA e Assembleia, e esse PL agora voltou a tramitar. A gente já está com uma expectativa de criar o nosso Programa Estadual de Pagamento por Serviço Ambiental por meio de um decreto, mas aí o PL está correndo também. E esse programa nosso, nós encaminhamos para vários parceiros que deram vários pitacos maravilhosos, assim como a gente fez a construção do nosso projeto de lei, tá, gente? E a gente gosta que essa agenda seja construída com parceria, com várias mãos, porque a gente acha que isso é algo que tem que ser inerente do pagamento por serviço ambiental, tá? E aí, nesse projeto, a gente pensa o quê? Por que eu quero falar um pouquinho desse programa nosso de pagamento por serviço ambiental? A gente tem uma vontade de fazer um programa estadual que ele vai ter vários subprojetos, tá? Um deles é o programa Produtor de Água, que a Adriana Francisca é responsável também, do IGAM, que estava aqui. Outro é o Conservador das Gerais, que alguns municípios aqui fazem parte também. Outros municípios já foram contemplados com, né, o nosso esforço de arrecadação de recurso, Igarapé, Itabirito, a gente está aqui, né, com vários parceiros aqui, que a gente também tem vontade de fazer esse subprograma de fortalecimento dos municípios, mas só que eu não quis trazer isso para a apresentação escrita, porque essa apresentação escrita vai para vocês replicarem, né? E se a gente tiver uma mudança de rota, que pode ser que aconteça, eu prefiro que vocês não tenham isso na apresentação, tá, gente? Então, por isso que eu vou falar sobre isso durante a nossa fala, mas eu não deixei aqui na apresentação. A apresentação vai ser para vocês modularem. Olha, vou ter um evento numa comunidade, quero explicar, quero entender melhor. Meu marido faz uma brincadeira que eu acho fantástica, que é verdade, assim. Se você não sabe explicar da forma mais simples possível, quer dizer que você não sabe aquele conteúdo. Então, aqui, eu quero que vocês saibam explicar da forma mais simples, que seja menos passível de dúvida. E antes da gente começar a apresentação, eu vou pedir, por gentileza, só para apresentar de novo o vídeo, porque ele ficou muito lindo, para já a gente, né, sair daquele momento que o PRA é super importante para pagamento por serviço ambiental, mas a gente entrar um pouquinho mais no nosso tema. Aí, se puder rodar o vídeo, por gentileza. A natureza tem um grande valor para a humanidade, pois regula o clima, protege a biodiversidade, preserva o solo, gera água, produz alimentos e captura carbono, mantendo o equilíbrio no planeta. As pessoas também podem gerar benefícios para a natureza e a sociedade quando cuidam bem da sua terra. Por isso, os produtores rurais têm um papel importante como guardiões da natureza. Eles estão na linha de frente na luta contra as mudanças climáticas e pela conservação ambiental. Seu trabalho vai muito além de produzir alimentos. Eles podem preservar, recuperar e melhorar os serviços que a natureza nos oferece.
Eu recuperei parte da minha terra e recuperei uma nascente que estava morta. Vem, gente, vamos plantar. É bom para você e é bom para o ambiente. Não tem coisa melhor. Toda vez que você, produtor rural, planta árvores, refloresta áreas degradadas, conserva nascentes, faz um manejo sustentável em suas pastagens, maneja de forma adequada seu solo, implementa barraginhas que irão alimentar os lençóis freáticos, realiza saneamento rural e protege a vegetação nativa, está prestando um serviço essencial para a sobrevivência de todos nós. Para incentivar essas práticas ambientais tão importantes, existe o pagamento por serviços ambientais, também conhecido como PSA. O PSA é uma maneira de recompensar o produtor rural, seja financeiramente ou oferecendo assistência técnica e de insumos, como arames, mourões, fossas sépticas e mudas. O resultado do PCA foi positivo para nós, pela plantação, pelo dinheiro que foi revertido na própria área. Foi um desenvolvimento da área que está sendo reabilitada. Quando vem o profissional, é diferente, que ele tem as técnicas. Além de contribuir com o planeta, o PSA contribui com a valorização da sua propriedade. E você só participa se quiser. O PSA foi maravilhoso. Plantou 1.580 mudas. Cercar uma nascente minha que estava acabada. A água é vida. Ela abastece a fazenda toda. Tudo aqui eu uso a água da nascente. E ainda recebi um incentivo financeiro. Quem participa de projetos de PSA ainda tem mais facilidade para cumprir a lei e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O cercamento para mim foi ótimo. Além de plantar, eu ainda fiquei mais sossegado, porque não vai faltar água, nem para mim, nem para os meus filhos. Essas árvores que plantou aqui, principalmente, vai aumentar as minhas nascentes. A mata ajuda a nascer água. Então isso é a riqueza que eu ganhei por isso aí. Dessa forma, apoiamos os produtores rurais do nosso estado e buscamos um futuro melhor para a nossa e as próximas gerações. Um futuro construído por nós, os verdadeiros guardiões da natureza. Procure a sua prefeitura, o IEF ou a SEMAD para mais informações sobre projetos na sua região. Governo de Minas Gerais, trabalhando com responsabilidade, preservando o meio ambiente. Já começar aqui. Gente, quem estava aqui hoje me viu com uma blusa branca e eu fiz o quê? Eu mudei minha roupa para estar aqui em cima. Mentira, não é para poder mudar o discurso. Eu estava com calor. Não, eu estava com uma blusa muito quente, né? Estava calor demais. Mas por que eu quis trazer esse storytelling aí que a gente aprendeu agora da comunicação? Porque eu quero que vocês façam a mesma coisa. Se vocês vestem a camisa dos instrumentos de comando e controle, eu preciso que vocês tirem essa camisa do instrumento de comando e controles e vista a camisa dos instrumentos econômicos. Nossa, Marcela, política de comando e controle, instrumento de comando e controle, não estou entendendo o que é isso. Eu vou falar uma historinha, storytelling também, aí, ó, que a gente aprendeu hoje. Juro que eu vou gastar só 2 minutos para vocês entenderem, tá, gente? É o seguinte, meio ambiente, por que a gente usa para a gente conseguir os resultados que a gente precisa de sustentabilidade, de controle do meio ambiente? Toda vez que eu falo sobre pagamento de serviço ambiental, eu gosto de voltar lá atrás na conceituação e tentar explicar para vocês o que são externalidades ambientais. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar. Ótimo. Então, vou falar bem do jeito que eu quero que vocês expliquem, tá, gente? É o seguinte, toda relação de consumo, ela vai, de alguma forma, provocar algum tipo de externalidade. Como assim, Marcela? Se você vê um fumante, uma pessoa optou por comprar um cigarro, a outra pessoa optou por fazer e vender o cigarro, e pode ter uma pessoa que está do lado, e uma pessoa está fumando e está, enfim, resolveu comprar, está gostando de fumar, a outra gostou de vender, está ganhando dinheiro dela, só que tem uma outra pessoa, sem ser nessa relação de consumo, que está percebendo o quê? Os efeitos negativos do cigarro, né? Você fala, nossa, tenho alergia, tenho rinite, não estou gostando dessa sensação ruim, desse efeito prejudicial que eu estou tendo. E, gente, o SUS, imagina o efeito que esse cigarro está causando para o SUS, que está alheio lá, ele não está incentivando nada com relação ao cigarro e está sentindo, né? Quantos leitos que a gente não ocupa por causa, né, de complicações por causa do cigarro.
esse efeito que a pessoa está percebendo da fumaça, que ela nem quer estar ali naquele Paranauê, é uma externalidade. No caso que eu estou dando exemplo da fumaça, é uma externalidade ambiental negativa. Ela está fora daquela relação de mercado e está percebendo uma coisa prejudicial daquela relação de mercado, tá, gente? Essa é a melhor forma que eu consigo explicar para vocês externalidades ambientais negativas. E a gente já tem o contrário, a gente tem as externalidades ambientais positivas. Eu posso nem ser dono daquela propriedade, eu não sei nem o que aquele cara faz, eu tenho uma propriedade embaixo dela. Se ele adere a um programa de PSA, adere ao Pra Produzir Sustentável, começa a fazer o quê? Cercamento das nascentes dele. Igual a senhorinha, que eu conheço ela, gente, maravilhosa, lá de Itabirito, tá? Ela contou que ela tinha uma propriedade dela que tinha 4 nascentes, ela conseguiu recuperar uma nascente. Eu estou numa propriedade que é logo abaixo dela. Eu faço captação que seja do rio, começo a perceber uma água, uma quantidade melhor. Eu estou recebendo o quê? Efeitos positivos daquela situação. Estou gastando dinheiro? Aquela propriedade é minha? Não. Eu estou fora daquilo, mas eu estou percebendo um efeito positivo daquilo tudo que está acontecendo. Então, esse é um grande exemplo de externalidade ambiental positiva. E, gente, o direito ambiental, a minha formação é de direito, tá, gente? Mas meu mestrado é em ciências ambientais, que eu acho que tudo se mistura. O direito ambiental, ele tem instrumentos que cada hora você vai colocar uma roupa, você veste um instrumento. Tem hora que é só comando e controle, tá, gente? Tem hora que eu só posso utilizar o quê? Eu comando, ó, você tem que fazer isso assim, você tem que... eu olhei aqui na DN 217, se a sua atividade é essa, seu porte é esse, se a sua vazão vai ser essa de água, você não pode pegar 1 litro a mais, você vai ter que fazer o licenciamento dessa forma, você tem que atuar dessa forma, e eu vou lá e controlo. Aí tem uma coisa errada, eu vou te sancionar. Isso é comando e controle. Já os instrumentos econômicos, não. Os instrumentos econômicos querem fazer o quê? Que as pessoas tenham atitudes ambientalmente desejáveis. Todos esses 2 instrumentos são muito importantes. Tem gente que só entende comando e controle. Só entende. Só consegue agir de uma forma mais correta, vamos dizer assim, se eu comando e controlo. E multo e faço tudo. Só que tem outras pessoas que precisam de incentivos. Elas têm potencialidade de contribuir ainda mais com o meio ambiente. Só que elas precisam o quê? Lembra que eu contei da história da pessoa que cercou a nascente, etc? Às vezes, ela vai deixar de produzir numa área. Às vezes, ela vai deixar que o gado vá lá naquela nascente beber a água, então ela vai precisar construir um bebedouro. Aquela pessoa, ela não pode arcar só ela com tudo que ela deixa, né? Marcela, mas ela tem que ter a área de reserva legal. Mas vamos pensar o seguinte, gente, aquela área de reserva legal, ela é uma coisa boa para o meio ambiente, ela está sequestrando carbono, ela tem um ponto de vista de biodiversidade bacana. Então, eu tenho que incentivar essa pessoa a não cair na ilegalidade e sempre incentivar que ela tenha essas atividades ambientalmente desejáveis. Por que eu estou falando isso com vocês? Para vocês entenderem que vocês têm que tirar essa roupa do instrumento de comando e controle, tentar não falar sobre fiscalização, tentar não falar sobre multa, tentar não falar sobre controle e agora falar o quê? Eu estou vindo aqui para tentar reconhecer as externalidades ambientais positivas e tudo que você pode vir fazer de positivo. E eu tenho, talvez, vantagens que eu posso te apresentar. E eu faço isso por meio do quê? Do pagamento de serviço ambiental. E cadê o negocinho para eu passar que está ali? Rapidinho, gente. A gente montou essa apresentação com alguns elementos básicos. Hoje, aqui, conversando com vocês, eu senti falta de outros pontos que eu vou colocar na apresentação também, tá? Mas vocês, né, esse sumário, para vocês explicarem o que é, né, pagamento de serviço ambiental, talvez vocês quiserem usar esse exemplo, o que é comando e controle. Não sei bem comando e controle, acho que é melhor nem falar sobre isso, é só para vocês entenderem, tá, gente? Mas se vocês quiserem explicar um pouquinho sobre externalidades ambientais positivas, as coisas boas que a pessoa pode fazer na propriedade, o que são os serviços ambientais, que eu vou explicar, porque tem muita confusão, que você fala, gente, vou pagar a natureza ou é a pessoa? Eu vou explicar a diferença para vocês. O que é PSA, que vocês vão receber, gente, uma série de dúvidas. Eu quero que esse conceito esteja bem assim internalizado, para vocês conseguirem interpretar sempre de uma maneira bem profunda, vamos dizer assim, para vocês conseguirem ver PSA em tudo. Os meios que a gente tem para captar recursos para fazer o pagamento de serviço ambiental, quais são os instrumentos que eu posso, né, utilizar em determinados projetos, determinadas áreas, os arranjos de parceria, porque PSA, gente, eu vejo aqui vocês falando, a realidade de cada regional não tem receita de bolo para nada. Aqui no PSA, aí que não tem receita de bolo mesmo. Por isso que eu quero capacitar vocês para vocês serem
cada vez mais independentes e pensar nas parcerias, na receita de bolo que vocês vão fazer no território de vocês. E vou dar alguns exemplos, né? Tanto de as fases que a gente implementa um PSA e estudo de caso, para vocês terem exemplo, tá? Para poder levar para o seu território. E aí, gente, introdução, o que vocês querem, esse pertencimento que eu quero que vocês sempre gerem, né? Especialmente nos proprietários rurais, que vocês vão conversar quando for o caso, tá? Que é o público-alvo que a gente está aqui. De explicar para eles, né, que a natureza, de fato, ela gera inúmeros benefícios para a humanidade, afinal de contas, né, a gente aqui é só passageiro, né, gente? Assim, a gente depende dela para a vida, né? Então, ela é responsável por regular o clima, proteger a biodiversidade, preservar o solo. A Janaína maravilhosamente falou bem o que, né, gente? Dentro da produção rural, eu não faço nada sem o solo, sem a água, né? E quando os proprietários e os poceiros eles cuidam bem das suas terras, né, quando eles a gente quer andar muito próximo do PRA, e quando eles deixam as áreas ambientalmente regularizadas, têm uma área de reserva legal, respeitem uma área de proteção permanente, né? E quando você até pode ir além a isso, além disso, você respeita, por exemplo, faz um manejo adequado do solo, que aí não vai estar, né, no Código Florestal. Você deixa seu solo, sua pastagem preparada, né? Você pode fazer intervenções, prepara para deixar a água da chuva percolar bonitinho, que você vai conseguir ter uma captação melhor, né, ali, melhorar a condição do seu solo. E quem sabe, né, a gente vê em alguns casos, quando o pessoal maneja bem e deixa áreas para captar, a gente consegue... A nascente, às vezes, até insurge mais água nela, né? Então, quando você trata bem a sua propriedade, a natureza responde, tá? E o trabalho do produtor rural ele vai muito além da produção de alimento, né? Ele pode preservar, recuperar, melhorar a área dele, ajudando, tá, a que a natureza ela possa, de fato, fornecer os serviços que ela fornece. Tá? Não que a gente melhore os serviços ambientais da natureza, porque a natureza, como a Janaína bem diz, ela é perfeita, mas a gente, de fato, a gente pode fazer algumas soluções baseadas na própria natureza que a gente vai conseguir potencializar esses serviços tão maravilhosos que ela presta para a humanidade, né? E nesse cenário, não é um cenário de comando e controle, gente, nesse cenário da gente buscar as pessoas, né, para ajudar, participar, entrar nessa corrente, né, e cada vez mais realizando essas atividades ambientalmente desejáveis, surge o pagamento de serviço ambiental, tá? Que incentiva essas práticas, valorizando o trabalho dos produtores rurais, né? Então, tá, Marcela, estou entendendo. Uma coisa é instrumento econômico, outra coisa é comando e controle, pagamento de serviço ambiental está dentro dos instrumentos econômicos. E me explica direitinho, tá? Eu vou pagar o quê? O que são serviços ambientais, tá, gente? Os serviços ambientais, de fato, os serviços ecossistêmicos, serviço ambiental e serviço ecossistêmico, ele normalmente é confundido e utilizado como sinônimos, mas vocês aqui vão saber, pelo menos, diferenciar um pouquinho, tá? Eles são aqueles prestados pela natureza. Eu vou trazer aqui uma diferenciação de cada um para vocês entenderem, tá? Produção de água, regulação de clima, sequestro de carbono. E como que o produtor rural ele contribui? Porque não é a natureza que presta serviço? Por um monte de ação, gente. Eu quis deixar isso aqui bem salientado, que são ações diretas e indiretas, tá? Por quê? Às vezes vai vir um proprietário e vai falar com vocês, eu tenho uma área ali preservada. Eu mereço receber por ela? Em tese, sim, tá, gente? Às vezes, você indiretamente deixar de utilizar uma área, você está, de fato, beneficiando super. Aquela vegetação ali, tá, né? Ela está bem preservada, ela está cumprindo seu papel em termos de até amortecer gota de chuva, melhorar a questão da erosão, melhorar a questão da captação da água, né, da percolação. Então, assim, o fato dele não utilizar uma área, uma ação indireta, está ligado ao respeito da natureza. Agora, uma ação direta, cercar uma nascente, né? Fazer o plantio mesmo da muda, chegar ele mesmo, né, fazer a ação, também está ligado a esse respeito da natureza. Então, eu dei os exemplos aqui que vocês podem usar nessas abordagens, né? Indireta, simplesmente vou deixar de utilizar economicamente numa área e deixar ali ela regenerar, ou não utilizar uma área que já está preservada, ou eu posso fazer ações diretas, o cercamento de nascente, a manutenção da minha propriedade ambientalmente regularizada, né, respeitando o que o Código Florestal ele regulamenta, né, ele
né, essas previsões que a Janaína trouxe mais cedo, pelos cuidados do solo, né, com as técnicas de manejo adequada, implementar uma barraginha ou cacimba, a gente vai trazer aqui só para exemplificar, tá? Existem várias formas que o proprietário ou o possuidor, né, o produtor rural, ele pode contribuir nesse cenário, né, gente? E aí eu falei sobre atividades humanas, né, que elas podem ser indiretas ou ações diretas. A grande diferença entre serviços ambientais e ecossistêmicos que a nossa legislação traz é justamente isso. Os benefícios ecossistêmicos, eles são relevantes, são essas externalidades ambientais que eu falei com vocês, né, são os benefícios relevantes para nós, sociedade, humanidade, que é gerado pela natureza, né, pelos ecossistemas. E os serviços ambientais já são aquelas atividades humanas que elas podem ser individuais, né, um produtor rural, ou coletivas, podem ser povos tradicionais, né, comunidades quilombolas, povos indígenas, podem, né, ela está muito maior de ser apenas um indivíduo, tá, gente? Que vai favorecer a manutenção, a recuperação ou a melhoria desses serviços ecossistêmicos, que são a natureza que é responsável por eles, tá? Então, a gente tem uma diferença, sim, entre os serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Mas eu pago pelas atividades humanas, diretas ou indiretas, tá? Então, eu pago uma pessoa específica. A gente não consegue pagar a natureza, né? Assim, pelo menos diretamente, né? A gente pode pagar indiretamente, fazendo ações de plantio, etc., dando uma ajudada, mas vamos focar aqui nos serviços ambientais, que é das atividades humanas. E aqui, na apresentação, a gente cuidou de sempre colocar um exemplo de foto para o produtor rural, né, além dos técnicos, todo mundo aprender o que é, mas para os produtores rurais verem certinho quais são as ações que eles podem fazer para melhorar esses serviços ambientais. Aqui um exemplo, né, um terraceamento na propriedade. Eu posso conter erosão, né, a gente tem uma declividade ali naquela propriedade, eu contenho a erosão, né, assim, porque, querendo ou não, eu causo, né, aquelas barreiras, né, da velocidade mesmo, que a água da chuva cai, ela vai pegar a velocidade ali, e as áreas do terraço também ajudam na infiltração da água, vai diminuir o assoreamento no rio. Então, olha só, é uma ação mecânica, uma atividade humana que ele fez, e a gente está ajudando um serviço ecossistêmico super importante, que é de provisão de água, tá, gente? Então, tá, Marcela, estou entendendo agora tudo. Instrumentos econômicos, vamos levar todo mundo para o lado da preservação, estou entendendo mais ou menos o que é serviço ambiental. E o PSA, por que a gente está falando tanto de PSA, especialmente agora? Agora, a gente teve uma lei federal de 2021, que ela é extremamente importante. Ela conseguiu nortear, assim, né, como que a gente vai instituir a Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental aqui no Brasil. Ela é uma aula de PSA, tá? Para quem quer saber conceito, especialmente, ela tem um artigo, acho que é o artigo... É bem no comecinho, agora eu não vou saber ele de cor, tá? Que vai trazer todos os conceitos. Se vocês tiverem dúvida, eu quero algo que me norteie sobre serviços ecossistêmicos, vai na Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental, que ali vocês vão aprender bastante, tá? E aí é no artigo 2º da lei que ela considera os pagamentos de serviço ambiental. E aí, gente, vou trazer o conceito para vocês, mas eu queria conversar uma coisa. Comando e controle, que eu comecei a nossa aula falando sobre ele, né? Que eu comando, eu vou lá e controlo logo em seguida. É obrigação, é igual imposto. Todo mundo que deve paga imposto. São normas obrigatórias que estão ali instituídas. Mas, no caso de PSA e instrumentos econômicos em geral, eles, em geral, porque tem exceção, tá? Eles são voluntários. Eles não são obrigatórios. Então, é uma coisa que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês também, para vocês levarem isso, tá? Para os proprietários e para quem vocês estão conversando. O pagamento por serviço ambiental é sempre uma transação de natureza voluntária, ou seja, ela não é obrigatória. Mediante o quê? Um pagador de serviço ambiental, ou mais de um pagador, tá? Às vezes a gente vai ter um arranjo de parceria, vai ter várias empresas, vai ter vários agentes ali querendo pagar. Então, um pagador vai transferir a um provedor ou mais provedores, tá, gente? Às vezes vão ser comunidades, tá? Às vezes vão ser povos. Então, um pagador ou mais transfere a um provedor ou mais recursos financeiros ou outra forma de remuneração ou incentivos, tá? É assim que está na lei, mas
explicar para vocês tudinho. Na condição acertada, então tem um contrato, tem que estar tudo bem salientado e a gente tem que respeitar as disposições legais e regulamentares que estão presentes em cada território. Então, trazendo aqui, em outras palavras, é uma transação voluntária, não é obrigatória, não dá para poder obrigar. Por isso que a gente tem que aprender a como comunicar, especialmente quem vai comunicar com o proprietário rural, tá, gente? Porque a gente é quase que uma doutrinação aí, um trabalho de convencimento, porque não é obrigatório. É uma transação, então, no serviço ambiental, que tem que estar lá no contrato. O que ele tem que fazer? Ele tem que saber. É um serviço de provisão de água? Então a gente vai saber quais são as intervenções que a gente vai fazer para prover água. É um serviço que está ligado a um financiador que quer saber o quê? Do sequestro de carbono, tem um crédito de carbono ali agregado naquele projeto, então ele tem que saber que ele tem que fazer o quê? Talvez aceros, muda, preservar, então a gente tem que definir exatamente qual que é o serviço ambiental que ele vai prestar. Então, um ou mais pagadores vai transferir recursos financeiros ou incentivo. E, gente, assistência técnica é incentivo, fornecer muda é incentivo, fornecer mourões, o pessoal lá fazer o cercamento, o trabalho de hora-máquina, tá? A gente tem projetos rebuscados que, além disso, a gente tem até para diminuir externalidades ambientais negativas. Agora, os que vocês sabem tudo, saneamento rural. Na propriedade dele, eu vou estar o quê? Diminuindo a poluição, né, difusa ali que ele está causando, melhorando a provisão de água. Então, isso entra em projetos de pagamento de serviço ambiental também, tá? Então, isso, né, no caso que você vai lá e paga, né, uma fossa, por exemplo, biodigestora ali para ele, isso é uma forma de pagamento também, tá? E a gente tem que sempre respeitar as disposições legais. Então, tá, pontos importantes na hora da gente fazer, da gente abordar isso. Deixa eu mudar um pouquinho de lugar, gente, para que a gente vai abordar com eles. Pontos que eu quero que vocês tenham também em mente, tá? O serviço ambiental bem definido pode ser uma série de ações que ele se propõe a fazer. Por exemplo, implementar uma barraginha, que eu falei, um terraceamento, o exemplo da foto, cercar uma nascente, cercar uma área de APP, não deixar o gado lá pisotear, vai que está tendo algum problema. Cercar ou aumentar uma área de vegetação nativa, aumentar, às vezes, a reserva legal, mas eu vou explicar para vocês que mesmo a reserva legal e a APP, ela pode ser objeto, para a Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental, ela pode ser objeto de pagamento de serviço ambiental, tá, gente? Marcela, mas não é comando e controle? Mas o Brasil, a gente está instituído em lei que a gente pode pagar por essas áreas que já são protegidas, tá? Então, é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Segunda coisa, normalmente o PSA é implementado por meio de projetos locais, é o melhor cenário, porque você vai saber como é que você vai fazer a festa lá na sua casa, né? Eu não posso planejar uma festa na casa de vocês, né? Quantas pessoas que cabem, quantos banheiros que tem, o que o pessoal gosta de comer, o pessoal vai ter alguma restrição alimentar? É a mesma coisa com o projeto ambiental. Qual que é o problema da região? É água? É assoreamento? Ou não? É muito degradado? O que tem lá? É pecuária? É alguma lavoura específica? Então, a melhor pessoa que vai fazer a receita do bolo do PSA é justamente quem está lá. Então, os projetos serem locais, até porque, gente, vou contar um segredinho aqui, finge que não estou gravando, tá? Mas programas de pagamento de serviço ambiental, às vezes, que só o ente público é responsável pelo pagamento, quando a política pública não está ainda assim, bem... qual que é a palavra? Consolidada, eu ia usar uma palavra difícil, ainda bem que vocês falaram, consolidada. Às vezes, quando ela não está consolidada, aí muda a gestão municipal, a gente tem o quê? Alguns projetos vão lá e não continuam, né? Porque o ente público, seja municipal, estadual, está passando por um perrengue financeiro e a gente sabe que passa, né? Aí vai lá, o primeiro projeto que eles cortam, às vezes, é esse gasto, né? Porque a gente tem segurança, saúde e educação como prioritário. Mas aí, quando tem projeto local bem instituído, tem vários parceiros. Aí o SAI fala, não, eu vou pagar. A empresa lá do lado, vou poder falar empresa, porque esses são os projetos que saem até na mídia. A Heineken quer uma cerveja de qualidade, eu sei que todo mundo aqui gosta, tá? Quer uma cerveja de qualidade, quer a água boa, quer a quantidade boa para produzir cerveja. A Heineken vai lá e paga um pagamento de serviço ambiental. Ou uma indústria moveleira, lá no Carmo do Cajuru, ela trabalha com o insumo básico da água, ela vai querer pagar.
porque ela precisa da água. Então, os programas locais eles vão olhar e falar assim, quem que é o parceiro que pode me ajudar a pagar? Agora o município está pagando, mas deu um probleminha. Então, quem que vai sustentar esse projeto? Então, idealmente, a gente tenta fazer por meio dos projetos locais. A gente tem a metodologia maravilhosa do Programa Produtor de Água, só que não é uma coisa que vai caber em todos os municípios, tá, gente? Assim, não existe receita de bolo para PSA. Mas ela é muito interessante, porque ela vai sempre fortalecer os projetos. E quem paga, Marcela? Depende. Como é que está sendo aí o projeto local na sua região? Eu já dei exemplos, né? Pode ser, às vezes, poder público? Pode sim. O ente municipal, a gente vê, por exemplo, lá em Extrema, que é a nossa menina dos olhos de pagamento de serviço ambiental, o querido Paulinho, gestor, que foi então o secretário lá, estabeleceu uma política pública consolidada. Vai tentar tirar pagamento de serviço ambiental lá. Ninguém deixa. Ele até fala assim, gente, vai tentar tirar transporte rural para escolas. Ninguém deixa mais, está todo mundo satisfeito. Mas, às vezes, né? Então, a gente tem municípios que já fazem um pagamento, mas, às vezes, igual eu contei para vocês, pode ser empresas, vamos saber se tem uma ONG que está interessada. Quem sabe uma ONG está interessada e tem um projeto aí como empresa de logística aqui, como o Mercado Livre, aí eu conversando, olhando para eles ali, que estão me olhando, quem sabe eles estão interessados em fazer um pagamento. Mas é porque, gente, quem tem LinkedIn aqui? Alguém tem LinkedIn? Vocês abrem o LinkedIn, vocês olham o LinkedIn, é só ESG, todas as empresas são maravilhosas, né? Eu não sei nem quem está causando problema, porque relatório de sustentabilidade de empresa é só coisa boa, mas essas empresas podem financiar. Elas não querem fazer propaganda? Vamos deixá-las financiar, vamos deixá-las descarbonizar, vamos fazer que elas paguem os nossos projetos de pagamento de serviço ambiental. E quem pode receber, gente? Que eu falei com vocês, não tem receita de bolo. Cada hora pode ser pode ser, às vezes, um proprietário, né, que vai permitir, né, implementar as melhorias no imóvel rural, às vezes vão ser comunidades, depende do arranjo de PSA e as necessidades daquele local que eu estou. Então, Marcela, eu estou entendendo tudo, pagamento de serviço ambiental. Então, não eu vou chegar lá, não é comando e controle, eu vou convencer, é voluntário. Pode ser uma coisa que ele vai deixar eu fazer ou não, pode ser uma ação indireta ou uma ação que ele faça. Tem como você explicar um pouquinho mais essas ações, para quando eu conversar com o produtor rural, ele também compreenda o que ele pode fazer na propriedade para ele prover os serviços ambientais? Então, vamos lá. Quais são os exemplos de serviço ambiental que eu posso oferecer num projeto ou um programa de pagamento de serviço ambiental? A lei, nossa, é muito maravilhosa. Ela vai usar um documento que chama Relatório do Milênio. Alguém já ouviu falar dele? Aí, o secretário Kofi Annan da ONU falou assim, gente, eu até contar para vocês, porque aí, o storytelling para pegar a atenção de vocês também. Teve um artigo super interessante publicado na The Nature, lá em 97, que falou que a atmosfera ela era responsável por prover serviços que, na época de 97, estava avaliado em 33 trilhões de dólares. Né? Vamos fazer aí a atualização desses valores. E aí, gente, na hora que o pessoal falou em dinheiro, você já pegou a atenção do pessoal. Eles falaram assim, não, então vamos entender o que é esse negócio de serviço ecossistêmico, quanto de fato vale, vamos tentar mostrar para o pessoal, né? Já que a gente atraiu a atenção falando em dinheiro. Aí o Kofi Annan foi e pediu, né, que vários cientistas, foi uma mobilização super legal que chegou nesse documento, um relatório maravilhoso, que dividiu os serviços ecossistêmicos, ou seja, os serviços da natureza, em 4. Aqui eu resumi, tá, gente? Que vocês não precisam saber tudo, não, só tem uns exemplos. O serviço de provisão, a natureza não provém alimentação para a gente? É primário? Né, gente? Nossa base, né, de alimentação, natureza. A água também é natureza, fibras, madeira, serviços de provisão. Serviços de suporte, tá? Que mantém a vida na terra, ciclagem de nutrientes, a decomposição também é natureza, aí, os nossos micro-organismos também atuando. Manutenção da renovação da fertilidade do solo, a polinização, dispersão de semente. Né? O pessoal tem muito artigo maravilhoso que fala assim, qual que é o papel das abelhas? O pessoal lá nos Estados Unidos, usando muito defensivo agrícola, teve que começar a pagar pessoas para fazer, gente, a coisa mais engraçada, fazer polinização manual. Então, aqui, aí na hora eles falaram assim, quanto que eu vou pagar por esse serviço ambiental? Quanto que esse pessoal que não tinha mais abelhinha lá na região deles estavam pagando para as pessoas? Isso aí, então, a gente pode fazer até uma valoração do serviço baseado nesse serviço de suporte. Serviço de regulação, que é o que está mais na moda, vou te falar que o mais paga, provisão de água e regulação.
regulação que vai ajudar a manutenção dos nossos processos ecossistêmicos, sequestro de carbono, gente, assim, equilíbrio do ciclo hidrológico, mas sequestro de carbono é o que a gente está mais precisando hoje em dia, né? Mudanças climáticas, todo mundo aqui, ó, passando perrengue por causa disso. A gente tem que permitir as soluções baseadas na natureza, desse serviço ecossistêmico, né, de sequestro de carbono, para a gente conseguir, né, diminuir, né, o aquecimento global. E serviços culturais também, que são muito importantes. A gente teve uma discussão, eu gosto de dar esse exemplo quando eu estou dando aula, especialmente, uma super discussão sobre mineração na Serra do Curral, lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque as pessoas olham a serra e têm o quê? Identidade cultural. Eles não querem que minere, mas não tem critério locacional do minério, etc. Tal. Mas a questão cultural, né, agradável, né, para a gente ver a serra, etc. Talvez um esquema de PSA ia conseguir pagar, não sei, mas só para vocês raciocinarem, que esse também é um dos serviços que a natureza presta. Tá? Então, Marcelo, entendi. Eu consigo ver cada caixinha vai ser responsável para estar lá num projeto de pagamento de serviço ambiental, mas vamos tornar isso aqui menos teórico e mais prático. Quais intervenções que eu vou fazer na propriedade rural? Porque isso aqui é para vocês entenderem, tá, gente? Produtor rural, não quero que vocês expliquem assim, não. Isso aqui é só para vocês entenderem. Eles vão entender assim, ó. Quais são os exemplos de intervenção que eu vou fazer? Na sua propriedade, o que você pode fazer? Implementar uma barraginha. Se o solo for adequado e o relevo também, tá, gente? Porque senão aí vocês vão causar mais problema que qualquer coisa. Mas se o solo e o relevo for adequado, vamos, né, permitir fazer um trabalho aí mecânico, tem projeto de pagamento de serviço ambiental, especialmente no âmbito do Programa Produtor de Água, que vai pagar a hora, maquinário, para o pessoal fazer isso. Para quê? E a percolação de água, igual percolar um café, a gente deixar que a água infiltre, né? No solo, carregar o lençol freático, que vai ter uma insurgência, não sei aonde, provavelmente na região pode ser que tenha, mas aí, ou se ele faz uma captação ali da água subterrânea, você está permitindo que a água volte, né, ao ciclo hidrológico e não tenha erosão, não causa um problema maior, né? Erosão, a gente fala também que ele perde qualidade do solo, né? Então, isso aqui é um serviço ambiental que ele pode estar prestando na propriedade dele. A gente sempre vê para o serviço ambiental o quê? Aquela floresta em pé. Não, gente, às vezes é uma coisa muito mais simples, né? E às vezes o pagador está interessado em água, eu dei exemplo da cervejeira, aí, isso aqui é potencial para a gente negociar com eles. Ou, por exemplo, adequação das estradas rurais, porque, nossa, gente, olha o tanto de barraginha feita ali do lado, né? Mas tem um nome técnico, qual que é mesmo, Adriana? Agora eu esqueci, mas o pessoal fala cacimba do lado, porque caixa de contenção, isso mesmo, aí, gente. A professora aí pedindo ajuda para os universitários, que são todo mundo aqui, eu sei que é. Mas, além da gente ter as sarjetas, a gente ter a adequação, né, que a gente diminui a erosão, a gente tem a captação ali da água ali também. Né? E isso aqui, para o produtor rural, além desses serviços ambientais que a gente está tendo, né, com relação da água, do solo ali no entorno, para ele é muito bom que ele faça escoa melhor a produção dele. Tá? Então, isso também, especialmente no âmbito dos programas produtores de água, entra como uma implementação que vocês podem apresentar para eles ficam interessados bastante quando eles veem que isso aqui pode reverter. Cercamento de nascentes e matas ciliares. Gente, essa foto é a coisa mais linda quem estuda PSA, que é lá em Extrema, né? Olha que bacana. Esse aqui foi regeneração natural, eu acho, né, Fabi? Mas eles têm uma área ali em cima, todo que eles fazem plantio de muda, assim, é incrível. Eu acho, estou chutando agora, mas é mais ou menos isso, que Extrema conseguiu reverter 20% do território deles só com PSA. É fantástico. Até contar para vocês que o projeto de Extrema, ele se baseia num projeto que a gente teve lá nos Estados Unidos, na década de 90, que o pessoal, em vez de implementar uma área para tratamento de água para o pessoal de Nova York, né, consumir a água da região, que eu acho que na época era mais ou menos 4 bilhões de dólares que eles iam gastar nesse tratamento de água. Eles fizeram um grande esquema que chama Whole Farm Program, que era lá na bacia de Catskill. Eles fizeram e ficaram um tempo praticamente só filtrando a água que vinha dessa bacia. Não precisava nem fazer um tratamento, tamanha qualidade. E Extrema utilizou eles como paradigma. Quem estuda pagamento de serviço ambiental sabe que eles foram usados com paradigma. Aqui, gente, olha uma área de PSA em 2011, como é que está 2015, né? A mata ciliar ali. E eu vou contar para vocês também casos para vocês contarem, replicarem, porque isso é muito importante na hora de vocês munirem o produtor rural de conhecimento para convencê-los mesmo, tanto que esses programas são legais.
Lá no sul do país, a gente falando de mudança climática, vocês viram que aconteceu, né? As enchentes que a gente teve. A gente já tem, a Ana já passou os dados para a gente, que as propriedades que aderiram ao Programa Produtor de Água, lá da região do Rio Grande do Sul, foram menos lesadas do que as que não aderiram. Por quê? Porque, gente, olha o trabalho, que, assim, em termos de contenção, tendo enchente, olha o serviço ambiental ali, né, que essa área vai conseguir fazer com que esse solo permeie a água de uma forma melhor, ela também vai, né, cai uma chuva ali, tudo é amortecimento. Então, de fato, eles foram fazer um comparativo, as áreas que aderiram ao Programa Produtor de Água sofreram menos danos. Tá? Cercamento de nascente. Não deixar que o gado pisoteie, explicar, né, gente? Vamos buscar uma outra solução da gente arrumar um bebedouro para esse gado, porque ele não pode compactar o solo. Vamos garantir o crescimento ali, né, da vegetação, retenção de umidade para a gente conseguir aflorar a água. E por que eu quis trazer antes o vídeo? Porque, gente, é real. A gente lá é engraçado que pagamento de serviço ambiental a gente fala que monitoramento das ações é um pouco difícil de fazer, sabe? Mas empiricamente não, igual o relato que a gente teve lá em Itabirito. De que aqui tinham 4 nascentes, voltaram a brotar 2. E assim, todos os municípios que a gente vai, a gente vê esses relatos e é bem interessante. O manejo adequado do solo, né, para a gente o quê? Diminuir a erosão, né, diminuir a velocidade desse solo. Aí aquela imagem agora do lado, né, que a gente está fazendo as bacias de captação da água para poder infiltrar também. Mostrar que um terraceamento também para evitar a erosão. Isso tem um serviço ambiental agregado, especialmente quando a gente fala da qualidade da água. E aqui também, uma modalidade do Programa Produtor de Água, que é um programa de pagamento de serviço ambiental, assim, por mais que ele use o conceito, o objetivo é recuperar a bacia, ele vai usar o conceito do pagamento final. Mas eu acho que tudo isso aqui de insumo que ele está fazendo é pagamento de serviço ambiental. Implantação de saneamento rural, uma fossa biodigestora, uma fossa evapotranspiração, porque eu estou fazendo o quê? Diminuindo a externalidade ambiental negativa, né? Diminuindo a poluição, melhorando a qualidade da água, ajudando a natureza, né, a dar os serviços que ela dá para a gente. Então, isso é um serviço ambiental. Então, Marcela, estou entendendo, esse é o tipo de ação que eu tenho que mostrar para o produtor rural, que está lá querendo conversar sobre o PRA, ou eu quero falar sobre um programa de pagamento de serviço ambiental, eu tenho que explicar para ele, por meio de foto, conversa, caso que eu estou contando para vocês, e bem da linguagem dele, que ele vai entender também. Então, é bem interessante a gente, na hora que vestir essa camisa do PSA, vestir essas histórias e contar dessa forma. Então, o principal objetivo nosso aqui é o quê? Incentivar que as pessoas adotem os comportamentos e práticas ambientalmente adequadas. A gente quer garantir o quê? A manutenção e a melhoria desses serviços ecossistêmicos. E aí, em contrapartida, eu vou oferecer um apoio técnico, um incentivo econômico ou outros benefícios, tá? Até contar para vocês o seguinte, a nossa lei, eu não coloquei aqui, mas eu vou contar para vocês. A nossa Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental, ela fala que, para os programas públicos, a gente já vai ter uma isenção tributária. Você topou? Você não vai pagar imposto de renda, o COFINS, está lá todos os impostos que você não vai precisar pagar, os tributos. Mas os privados também vão ser contemplados, tá? Que não estão em programas públicos, estão em programas privados. Só que a gente carece de um cadastro nacional, que ele ainda não foi regulamentado. Mas só para contar que aí, vai ter uma hora esse incentivo tributário? Vai ter. Não sei quando que vai ser regulamentado, mas assim, estamos esperando. Entendi, Marcela. E como é que a gente paga? Estão querendo fazer um projeto lá na minha região, o IEF, a SEMAD vai entrar como parceiro. Como que a gente vai captar recursos para a gente fazer esse pagamento de serviço ambiental? Seja pagar lá o produtor rural, ou seja, pagar a assistência técnica, pagar os morões, pagar, né, os insumos, etc. Aonde que o meu projeto pode buscar recurso? Como eu falei com vocês no começo, normalmente o PSA é realizado por meio de projetos, executado no âmbito local, e aí a gente tem que passar, gente, o chapéu. A verdade é essa, né? Ver o município, né? Aquele município que tem lei própria, que tem fundo municipal próprio, ele pode pagar o pagamento de serviço ambiental? Para muitos governos é interessante, tá, gente? Porque, assim, os programas de pagamento de serviço ambiental no âmbito municipal, que cidadão que não quer, né, reeleger, não quer que esteja lá no poder, um agente público que está cuidando do meio ambiente, está cuidando da sua propriedade, vê a necessidade, vê os problemas, né, locais. Então, assim, é muito importante para o município. E outra coisa, gente, um outro spoiler, é muito complexo, mas vai que alguém do município está aqui, eu vou contar para vocês. A gente teve uma reforma tributária, não teve?
Todo mundo viu passar no Jornal Nacional. Essa reforma tributária teve uma emenda na Constituição. Vocês já ouviram falar de ICMS ecológico? Que a gente passa 1,1% para os municípios. Aqui em Minas, a gente tinha 11 subcritérios do ICMS ecológico. Agora, todos os estados vão ter 5%. E todos os estados vão ter critério meio ambiente. E esses 5% vão aumentar muito a destinação para os municípios. A gente está na SEMAD, eu vou dar o spoiler, porque isso eu posso, que eu sei que está na nossa gerência, assim, né, nosso poder de gerência, criar um subcritério de pagamento de serviço ambiental. Ó, o município que já estiver apoiando, tiver lei própria, tiver fundo próprio, o ICMS ecológico pode vir para ser um grande financiador. E a gente vai lutar por isso. É o nosso plano master, tá? Agora, assim que mudar agora o ICMS para 1,1% para 5%, a gente colocar esse subcritério aqui em Minas Gerais. Então, isso é uma fonte que a gente acredita que pode buscar o recurso. Recurso de emenda parlamentar na sua região, no projeto local. Vereador, deputado, né? Ele pode destinar. Então, engajar, né? A gente falar para os próprios produtores rurais engajarem, dar exemplos de municípios que isso dá certo. Parceiros interessados em pagar, ONG, empresa, comitê de bacia, que agora está, né, com dinheiro do recurso também, poder público. A gente está com... Falei para vocês que eu sou da diretoria de projetos ambientais e instrumentos econômicos. Veio uma oportunidade de recurso, que, enfim, né, de comitê de bacia, vamos mandar para bacias estratégicas. Qual município que já tem lei própria? Qual município que já tem fundo? Qual local que já tem um projeto rodando? A gente já vai e destina para esses locais que a gente sabe que vai ser mais assertivo. Então, vocês, né, replicaram isso no território também para engajar não só os produtores, mas também os agentes públicos lá, tá? Recurso de TAC, de multa. A gente vai ter agora o nosso programa de conversão de multas. Está tendo uma reorganização lá na SEMAD para a gente botar para rodar. A gente espera receber recurso aqui também e injetar nesses projetos. Então, assim, eu acho também muito engraçado que todo local que eu vou ter uma palestra sobre PSA, todo mundo fala que tem recurso, tem quem queira pagar, especialmente agente externo que está querendo, às vezes, descarbonizar a operação dele também, mas está faltando bons projetos, tá, gente? E aí chega no ponto mais difícil, que eu não trouxe aqui a metodologia, porque eu acho que é muito complexo trazer todas as metodologias, mas entendi, Marcela, pagamento por serviço ambiental, mas quanto que eu pago? Valoração ambiental, esse é o tema mais difícil, porque é muito difícil precificar o valor real do meio ambiente, né? Sem a natureza não existe a vida, e tem um valor muito mais intrínseco, né, da natureza em si. Só que se eu deixar de atribuir um valor... Gente, eu já fiz... Antes eu era pré-incêndio, eu era IEF antes de estar aqui, tá? Eu já tive que lavrar auto de infração do pessoal que foi lá e suprimiu uma vereda para dar pasto para 5 cabeças de gado. E você vai tentar explicar o valor. E o cara falou assim, mas eu estava desesperado, né? A gente sabe lá na região os problemas que a gente tem quando tem escassez hídrica. Ele falou, não, mas para mim é as 5 cabeças de gado que vai garantir minha subsistência. Então, aí, ó, se eu deixar de atribuir um valor, se eu tivesse um pagamento de serviço ambiental que deixasse a vereda dele em pé, talvez ele não cortava. Mas eu já tive que fazer esse auto de infração, quase chorando, falando, não é possível. Botou fogo na vereda, botou fogo por causa disso. E isso acontece. Então, atribuir um valor para o meio ambiente pode fazer uma atividade poluidora, nem poluidora, uma atividade menos desejável, econômica, igual esse exemplo que eu dei. Pode dar esses exemplos para o produtor rural, que assim eles entendem. Que é menos desejável, ele não é mais vantajoso, ele não está recebendo pela área, então é isso que eu quero que vocês trabalhem um convencimento. Então, a gente tem que chegar numa equação que seja boa para todo mundo, para quem paga e continua pagando, porque, gente, tem gente que fala, não, aqui minha área, o valor é altíssimo. Aí não vai dar para fazer, porque ninguém quer pagar. Então, a gente tem que equilibrar muito aí as expectativas e as possibilidades, né? Alguns projetos... Pode, vamos lá. Aquele projeto PSA, eles são remunerados. Eu tive no seminário, teve o pagamento dos primeiros cheques e tal. Essas pessoas que adequaram a sua propriedade para receber o benefício, elas arcaram com o material do próprio povo? Não, normalmente, salvo engano, lá também não. Alguém de Itabirito aqui? Ainda? Tinha? Não tinha?
O Chiquinho estava lá, mas porque eu queria saber se tinha alguém de Itabirita aqui mais cedo. Mas, normalmente, eles não arcam, tá? Assim, vou falar de uns programas, não posso falar com propriedade de Itabirita, mas eu vou falar de programas que a gente participa e implementa. A gente faz um arranjo financeiro que outros parceiros terceiros vão injetar dinheiro naquela propriedade. E eu vou trazer isso aqui até aqui num slide para vocês, falando sobre... A CBH Velhas, que arcou, e a Coca-Cola. Tanto com... Isso. Foi, no Carioca. Então, aí, no caso, foi um arranjo de comitê de bacia, que eu até coloquei aqui, comitê de bacia, mais uma empresa que fez o pagamento. E isso é o que... Tá, isso é o que acontece normalmente, tá, gente? Assim, eles não pagam pela intervenção e a gente tem que trabalhar o convencimento de que a propriedade deles, tendo mais nascente, sendo preservada, com solo bem preservado, essa propriedade vai valer mais. Mas, normalmente, a gente faz arranjos que eles não têm que gastar, só tem que permitir. Mas, assim, o trabalho de convencimento, de que eles falam assim, mas eu estou ganhando tanto, tem alguma pegadinha. Explicar que não tem pegadinha, que realmente, assim, claro, ele vai ter que cuidar daquela área, ele não vai poder suprimir aquela área, tem essas questões. Às vezes, não. Tem projetos de PSA que você vai ampliar o projeto, ou você coloca lá na rubrica do projeto que tem intervenção de manutenção já dentro do projeto. Não necessariamente vai ser intervenção dele. Mas, às vezes, do projeto, porque eu falei, não existe receita de bolo, cada projeto vai ser de uma certa forma. Mas, normalmente, nos projetos todos que eu já trabalhei, nunca é o proprietário que tem que arcar com os custos. Nunca vi um projeto, tá? Assim, que ele que arcou, não. Então, os projetos vai remunerar ou financeiramente, agora tem projeto que só vai dar concessão de insumo e assistência técnica, que é o trabalho de convencimento que vocês vão ter quando não tem ainda pagador de depois que o projeto termina, igual o projeto produtor de água aqui em Minas Gerais, de 25 projetos que a gente trabalhou, assim, que a gente conhece, 17 teve PSA, os outros não. Mas esses outros, poxa, sua propriedade, a gente melhorou o solo da sua propriedade, a gente fez a instalação ali do saneamento rural, a gente melhorou a nascente, surgiu mais 2 nascentes, a sua propriedade está mais valorizada, você está produzindo mais e melhor. Então, ele não ganhou ainda no projeto de PSA, não teve pagador do projeto de PSA, que eu digo do pagamento da mesadinha mês a mês, tá, gente? Mas ele ganhou outras formas, né, que a gente pode considerar um pagamento de serviço ambiental também. E, normalmente, quais são as metodologias que a gente coloca, né? Tem município que vai estabelecer um valor fixo para o hectare preservado, tem um projeto que vai calcular custo de oportunidade, que é uma coisa que o produtor rural entende muito bem, quanto que ele deixaria de usar numa área. Às vezes estão acostumados com pecuária, aí eu vou saber mais, é o aluguel de pastagem que eu vou usar como o valor paradigma, e tem gente que fala, não, vão pagar cada intervenção, vou pagar por cada barraginha, vou pagar por metro de cerca né, de nascente, vou pagar pelas intervenções que você me permite durante o ano, né, durante 5 anos do projeto. Cada projeto vai ter uma cara, tá, gente? E coisas que a gente não pode esquecer, que é isso que eu estava falando com vocês, para a gente sempre reiterar para o produtor rural. As vantagens do PSA vão além dos valores recebidos, tá? Uma propriedade ambientalmente adequada, que ela não tem o passivo ambiental, aí combinando com a palestra que a gente teve mais cedo, né? Porque quando a gente vai fazer os programas de pagamento de serviço ambiental hoje em dia, a gente quer saber, sua propriedade está regularizada? É importante para a gente. Ela está com uma reserva legal, está com a PP, porque a gente quer atuar justamente ali. Se a gente tem dinheiro, às vezes dinheiro público ou dinheiro de parceiros, eu quero regularizar. Tanto que, por isso que a gente está andando de mão dadas. O proprietário vai precisar recuperar tais áreas. Aí entra os projetos, né, de PSA, etc., e a gente tenta melhorar ambientalmente a propriedade dele e, às vezes, ele nem gasta. Então, até que a Janaína falou muito assim, quem aderir primeiro, a gente está de olho e, estou com um recurso aqui, tem um projeto estabelecido, vou colocar lá, tem uma demanda de CAR, a gente está fazendo isso aqui, né, na região. Tem uma demanda de CAR, vamos colocar ali, vamos recuperar ali. Então, por isso que a gente está querendo incentivar todo mundo a aderir já, para ficar de olho quais são as áreas que a gente pode mudar a paisagem, né? Tem muitos parceiros interessados em mudar essa paisagem que podem financiar de alguma forma. Então, a propriedade ambientalmente adequada, que ela não tem um passivo ambiental, ela produz mais água, ela é produtiva de uma forma mais sustentável. E, hoje em dia, isso vale muito, especialmente para o mercado. Tá? Para quem não sabe, gente, assim, o pessoal lá da Europa está cheio de restrição de produtos nossos, assim, de todos os mundos, né?
os produtos que são ambientalmente corretos, especialmente do seu ponto de vista de desmatamento por conta do aquecimento global, eles não vão conseguir chegar daqui a pouco lá, se não tiver, né? Aí o pessoal vai ficar desesperado para ter o quê? Para ter o cara analisado. Por isso que a gente, trabalha tudo junto, tá, gente? Além do meio ambiente também, falar com ele, você está cuidando do seu patrimônio. Esse projeto você não vai gastar nada, normalmente não gasta. Você pode receber ainda depois dele e você vai melhorar a sua propriedade. Legislação, só para falar para vocês, a gente tem a nossa política nacional, mas as leis municipais. Pode ser que cada local tenha sua lei municipal, pode ser que tenha um fundo municipal, pode ser que não tenha, tá, gente? E aí, os municípios que já têm as leis municipais, igual eu falei, né, Itabirito, Igarapé, etc., e tem fundo, normalmente eles são elegíveis prioritariamente para projetos municipais instituídos pelos órgãos e agências ambientais, porque é mais seguro, é mais assertivo colocar dinheiro ali, o pessoal está mais maduro sobre o tema. Por isso que vocês são importantes, tá, gente, para amadurecer com relação ao tema mesmo, nivelar. Arranjos e parcerias. Eu já falei isso, então é só reiterando que uma boa política de pagamento de serviço ambiental depende de um bom arranjo institucional. Foi o que eu falei com vocês, gente. É o tipo, ninguém larga a mão de ninguém, tá? Um está lá capenga, não consegue pagar, não consegue fazer alguma coisa, o outro vai lá e ajuda na medida que couber e puder, tá? Então, arranjo institucional. Para ter o planejamento, a gestão, implementação, transparência. Às vezes, o arranjo que vai instituir qual é o valor. Aqui no meu local, quem sabe o valor sou eu, então eu quero palpitar. Eu sei qual é a realidade local, então é bem importante. Então, os arranjos eles vão viabilizar, né, os atos necessários para os projetos, igual isso. Falou da validação de metodologia, falar qual que é o valor, conseguir chegar até o produtor rural. Aí a gente precisa de parceiro, precisa da Emater, precisa da FAENG, precisa enfim, de todos os parceiros possíveis e impossíveis. Tá, já estou terminando. Então, e o arranjo institucional, nessas parcerias, é o conjunto das instituições interessadas e capacitadas para realizar a implementação do projeto. Esses arranjos, a gente tem grupos gestores também, nesse esquema que eu estou falando, né? Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se ajuda, né? São os responsáveis pela gestão local dos projetos, tá? Coordena a relação dos produtores que adotam as práticas, vão lá convencer, vão lá monitorar. E também, né, eles são responsáveis, às vezes, né, por organizar o pagamento do serviço ambiental. E essas unidades desempenham um papel fundamental no projeto e também secretariando esse projeto, porque todo projeto precisa de ação administrativa, tá, gente? De papelada, vamos reunir, vai ter um edital, vamos fazer um projeto individual da propriedade. Isso tudo a gente precisa fazer por meio de uma governança, para ficar menos pesado também, a gente garante a longevidade dos projetos quando a gente faz esses grupos. E aí a sugestão que a gente tem para implementar um projeto, né? Fazer o diagnóstico da área, qual que é o problema que eu quero solucionar aqui? É escassez hídrica? É solo com erosão? É vossoroca que eu tenho? Quais são os serviços prioritários? Nossa, se for escassez hídrica, vamos cercar nascente, erosão, vamos fazer um trabalho ali, né, de reflorestamento, vamos ver, né, como é que é cada caso. Ver as áreas prioritárias, minha fonte de pagamento aqui é o pessoal da região metropolitana. Então, vamos ver aqui, né, nascente do Velhas, vamos ver qual que são as áreas que são prioritárias, né, também, porque a gente tem que ver até essa questão de quem é o agente pagador. Identificar os agentes envolvidos, quais são as responsabilidades, e aí eu vou implementar. Vou ver os pagadores, né, e os beneficiários, organizar todo mundo, quem faz o quê. Mobilizar os beneficiários, ou seja, mobilizar os proprietários rurais. Abrir editais para seleção desses proprietários rurais, porque as intervenções vão ser feitas nas propriedades dele, né? Então, eu chamo quem quer participar, que eu falei com vocês, não é obrigatório. Então, eu chamo quem quer participar, seleciono, né, aqueles que podem, né, vão ter regras, cada local vai ter sua regra, e fazer os projetos individuais das propriedades, dando uma olhada na paisagem daquela propriedade, o que aquela propriedade precisa, tá? E aí, depois, eu vou lá e faço o quê? Implantação das intervenções ambientais, que foi o que eu mostrei para vocês. É cercamento? É estrada? É barraginha? Aí eu vou implementar. Depois eu vou monitorar, né, para ver, porque como é que eu vou pagar para uma pessoa uma barraginha se eu fui lá fazer barraginha, amanhã ela vai lá e destruiu a barraginha, né? Então, eu tenho que ter um mínimo de monitoramento para, né, fazer a gestão, governança, né? A gente tem que ver, né, o programa de comunicação também com os proprietários, ou eu faço uma análise até, né, da paisagem. Pode ser, esse monitoramento pode ser para análise de satélite, a gente tem que pensar qual que é a melhor forma, dependendo do local.
E aí, né, não menos importante, o final, que é o pagamento, que ele pode acontecer, né, ao longo do projeto, porque o pagamento que eu quero que vocês coloquem na cabeça não necessariamente é o pagamento pecuniário, mas é desejável que ele ocorra, porque garante o quê? Que aquilo tudo que você fez, a intervenção que é caro, tá, gente? Tem lugar que você paga 20, 30, 40, 50, tem lugar que é 100 mil reais para você recuperar o hectare. E aí, se você dá o pagamento de serviço ambiental, o caso que eu contei da vereda, né, que o pessoal botou fogo por causa de pastagem, você garante que não coloca quando você dá um pagamento ali mensal ou anual. É o cenário ideal. Mas, às vezes, vai ter projeto que não consegue fazer isso, não tem parceiro, vai pagar só para intervenção? Sim, mas está valorizando a propriedade dele. Então, né, o pagamento ele pode ocorrer de várias formas. Eu vou mudar um pouquinho aqui a estrutura desse slide, vou colocar umas estruturas também de análise de paisagem para vocês verem e mostrarem isso quando vocês forem replicar isso nos territórios de vocês, que eu acho que é muito legal. E eu não tenho tempo, mas eu falei bastante durante a apresentação. Se vocês quiserem, quantas horas, Jana? De falar um pouquinho do programa Produtor de Água, que ele é um programa paradigma. E eu falei também, né, ao longo da apresentação, e do programa de Extrema também. E o Conservador da Mantiqueira, que vamos falar que é um programa que está expandindo, né, o caso de Extrema para a região da Mantiqueira, tá? E a gente está com os nossos grandes parceiros aqui, da TNC, que é fundamental. Cadê os meninos? Acabaram de ir embora. E agora, justamente, saiu. Eu não coloquei das Gerais aqui, por causa de quê? Que a gente ainda está precisando de alguns dados para poder colocar para o pessoal replicar, né? Mas da Mantiqueira, a gente está expandindo esse projeto que a gente teve em Extrema, que é um projeto fantástico, que eu falei um pouco do Paulinho, expliquei para vocês ao longo da apresentação, e a gente vai expandir para o estado inteiro. Agora a gente está. Né, o Aires, a Fabi, a Adriana, a gente, né, Chiquinho também, que está super participando. A gente tem vários municípios parceiros que a gente está com esse projeto. Já estamos destinando recursos, fazendo os pilotos dentro dos municípios interessados, dentro desse Conservador das Gerais. Mas esse Conservador das Gerais é a expansão do Conservador das Mantiqueiras. Aí, gente, já que eu estou praticamente sem tempo, só para falar com vocês é o seguinte: a gente lançou, não é um cadastro de iniciativa, é um banco de iniciativa de PSA. Eu queria que vocês replicassem isso nos territórios, tá? Por quê? Porque quando a gente destina recurso, igual está acontecendo aqui com a região, tudo, a gente precisa saber para quem que a gente vai destinar recurso. O pessoal está maduro, já tem projeto, já tem alguma coisa. E a gente não consegue fazer isso, a gente não sabe o nosso território. Minas Gerais é muito grande, né? Toda vez que a gente vai fazer uma palestra, a gente vai falar alguma coisa, pipoca um projeto de PSA novo lá no nosso banco de iniciativa. Está lá no site da SEMAD, e esse banco de iniciativa a gente colocou no nosso IDS Zema. O que aconteceu? O pessoal que está fazendo licenciamento, viu a camadinha lá, viu que tem um projeto de PSA, a empresa está interessada em destinar recurso, quer colocar no relatório de sustentabilidade que ela, né, ESG, estou fazendo um projeto ambiental que está sequestrando carbono, ela vai olhar nessas plataformas. Então, eu queria que vocês disseminassem sempre conhecimento e importância das pessoas que têm projeto de PSA irem lá e cadastrar os seus projetos nessa nossa plataforma, tá? E eles são autodeclaratórios, tudo de PSA é leve, gente, é voluntário, é autodeclaratório, não é comando e controle, por isso vocês têm que vestir essa roupa mais leve na hora de conversar, tá? E a gente tem vontade de quê? Fortalecer as iniciativas com os nossos futuros editais e, né, o recurso que a gente tem, a gente destina de uma forma mais correta. E aí, gente, né, uma andorinha só não faz verão, por conta daqui, da APA das Andorinhas, é o nosso lema, né, que é realmente um guardião também só. Né, todos nós somos guardiões, não só os proprietários rurais, nós também aqui, a gente tem um papel estratégico de replicar o conhecimento, de tentar munir as pessoas de informação correta sobre esses projetos, especialmente esses. Né? A gente está numa fase, queria colocar esse coração de vocês, assim, de mudanças climáticas, tem muita gente querendo agir. Então, assim, vocês são papéis-chave de replicar isso, as potencialidades. E a nossa diretoria, todo mundo à disposição. Você quer falar alguma coisa, Fabi?
Todo mundo à disposição. Procura a gente, procura o IEF. Procura o IEF, já não sei, não estou sabendo nada da minha região. Procura a gente da SEMAD. Você digitar lá no decreto de competência da SEMAD, no site da SEMAD, pagamento de serviço ambiental, vai chegar na nossa diretoria. Diretoria de Projetos Ambientais e Instrumentos Econômicos. Procura a gente que a gente tenta, né? Assim, nós somos entusiastas do temas e apaixonados com o meio ambiente, a gente faz o que pode. Meu nome é Marcela. Marcela de Barros Rício, mas meu e-mail é marcela.barros. Lá. Aí, fabiana.moreira, ou Gonçalo Moreira, né? E tem um e-mail também da DPAI, que é DPAI mesmo, PAI, @meioambiente.mg.gov.br, e a gente está todo mundo à disposição. E pergunto dúvidas ou acabou o tempo? Então, bora lá, gente, dúvidas. Aê! Obrigada. Obrigada. Meu nome é Brian, estou como analista ambiental lá no Alto Paranaíba. Primeiramente, gostaria de agradecer a Janaína pelo evento. Eu acho que... Não, é porque assim, é difícil trazer tanto conteúdo num dia só. E a proposta que eu estava achando que era de comunicação, realmente eu estava achando muito complexa para trazer num dia. Geralmente, você trazer curso de comunicação, você pegar PNL ou coach, é no mínimo uma semana ou 10 dias, e é bem complexo trazer de um dia. Realmente me surpreendeu muito. Então, parabéns para você aí, pelas sementes plantadas aí. E, Marcelo, eu tenho 3 dúvidas aqui. A primeira delas é em relação à questão da... Porque muitos dos programas como um todo são programas que vão ter uma região econômica envolvida, alguma coisa nesse sentido. Tem muitas propriedades que não vão atingir, assim, por mais que às vezes seja otimista, esteja o dinheiro, pelo que eu percebo da minha região, são regiões que, perto de rios distantes, de centros, não vai atingir. Em relação à primeira pergunta, a Copasa, por exemplo, tem alguma conversa nesse sentido, uma vez que a Copasa, até onde eu sei também, ela não produz água, ela trata esgoto, por exemplo. Algum nesse sentido? Ou questão do governo, por exemplo, fazer um desconto progressivo, seja no ITR, ou alguma coisa de ter tipo um crédito positivo para quem cuida da sua nascente? Existe alguma conversa nesse sentido aqui no Estado? Primeira pergunta. Essa pergunta é difícil, né? Estou me sentindo aqui da minha defesa de dissertação de mestrado. Então, vamos lá. Vou tentar ser o menos... Não vou ser crítica com relação ao governo. Eu quero munir vocês de informação enquanto... Eu falo a nível de Estado, porque a gente não pode confundir governo com Estado, né? Os governos ficam no Estado. Tá, mas assim, no sentido de que, sabendo que tudo é política também, e a gente, enquanto cidadão, enquanto gestor, a gente tem que pressionar também para mostrar o quanto a nossa população, nós estamos maduros o suficientes para questionar algumas questões e tentar... mostrar, né, para os nossos parlamentares que a gente está, de fato, querendo, né, às vezes, uma mudança de legislação, e que a gente está querendo que, por exemplo, programas de pagamento de serviços ambientais sejam cada vez mais estruturados e as fontes mais bem delineadas. Tá, vamos lá. Existe, vou falar 2 coisas. Primeiro, tem uma lei PIAL, que a gente vai tratar, eu acho que no caso da Copasa, assim, ele entra, o montante, né, que a Copasa ela tem que destinar para esses tipos de projeto. A Copasa ela tem um projeto que é muito legal. Ele é muito legal, chama Programa Pró-Mananciais. Ele não é um programa de pagamento de serviço ambiental. Típico. Ele não é propriamente dito, mas olha só que interessante como é que a interpretação. A ANA considera que o Programa Produtor de Água não é um programa de pagamento de serviço ambiental típico, apesar de que eu, Marcelo, depois de anos estudando o tema, eu vejo que é, porque insumo também pode ser visto, né? Então, a Copasa tem, de fato, um programa que é o Programa Pró-Mananciais, que ela trabalha determinados projetos. Os projetos são projetos de PSA típicos? Não são, mas ela tem esse programa. Mas por que eu estou falando isso? Que eu não posso ser crítica, tem esses programas que são fantásticos, mas eu acho que a gente, enquanto cidadão e gestores, a gente poderia cobrar a Copasa para poder fazer uma destinação de recursos para pagamento de serviço ambiental, falar, poxa, Copasa, olha o caso não só de Extrema com relação, né, ali à bacia
É do PCJ, né, que é a bacia lá do Sistema Cantareira. Olha a importância que o pessoal dá. E vamos pensar também lá nos Estados Unidos, que eu contei para vocês o caso do Whole Farm Program, que Nova York, a cidade de Nova York, deixou de gastar 4 bilhões, era não sei quantos bilhões de dólares, naquela estação específica que ela fez um programa de PSA, munir ela de informação de que seria muito assertivo fazer pegar um recurso e, de fato, implementar mais em PSA. Mas a gente tem também o FIDRO, a gente tem fundos, a gente tem uma resolução da ARSAI, que é a 110, salvo engano, é de 2018. Quem tiver com o celular aí, coloca aí, resolução ARSAI 110, que aí eu vou poder falar qual que é a... É 2018. A gente tem resolução também que fala para poder o quê? Munir fundo de saneamento municipal que pode pegar o 0,5% para destinar pagamento de serviço ambiental. A gente tem casos incríveis lá, né? Do Heitor é de Formiga? Aí, ó, a gente tem caso do município de Formiga, que eles pegaram os valores do SAAI dele. Olha só esse caso que fantástico. Eles pegaram o valor de 0,5% durante um tempo. Deu R$1 milhão, eles colocaram para a renda fixa, gente. Que, ó, o Brasil é o país da renda fixa. Ou a renda fixa de R$1 milhão eles conseguem sem alguma coisa? Então, a gente já tem os programas de pagamento de serviço ambiental, que a ANA injetou dinheiro, parceiro injetou dinheiro, eles pegam só o tanto que o dinheiro que eles pegaram da ARSAI, que é do SAI lá dele, dessa resolução, coloca para render e paga com rendimento. O dinheiro está ali guardadinho. Um menino fantástico que viabilizou isso tudo, hoje é diretor do SAI lá. Ele fala, não mexo mais no dinheiro, eu pego só o rendimento dele para pagar. Então, tem sempre potencialidades. Eu adorei o Marcos aqui falando, porque, né, a gente vê as nossas dificuldades, ele é um gestor... Nossa, foi você que falou, não foi, Adriana? Gente, uma pessoa que vê as dificuldades e vê as potencialidades na dificuldade. Enquanto a Copasa está só com pró-mananciais, os municípios que têm SAAI, ou pressionar a Copasa nos projetos mais ligados ao pagamento de serviço ambiental, por isso que eu falei, não vou ser crítica e vou falar assim, ó, existem potencialidades e a gente tem um papel muito importante de tentar, né, disseminar o conhecimento e cobrar. Mas a Copasa tem o pró-mananciais. O que mais que você perguntou? Não, mas duas perguntas. Ah, tá. Em relação à União, por exemplo, você trouxe essa questão da União, mas existe uma forma de consórcio estipulado fixo com essas pessoas, visando uma política de Estado? Ou não? Você conhece algum que tem já estatuto, regimento próprio, para trabalhar essas questões, os parceiros? Metodologia estabelecida? Não como consórcio, uma figura... tipo que tem consórcio de saúde, por exemplo, várias pessoas reúnem e todo mundo está assim, consolidado. Nesses programas, tem algum que é tipo esse consórcio? Ou não? O que acontece? Assim, até porque eu tive um pouquinho de dificuldade nessa pergunta, mas talvez se eu te explicar como é que são algumas metodologias, eu vou falar de consórcio e das UGPs, aí vamos ver se eu consigo elucidar suas dúvidas com relação a isso. Primeiro, a gente tem uma expectativa, eu vou falar consórcio municipal mesmo, tá? A gente tem expectativas no âmbito do conservador das Gerais, a gente trabalhar com projetos mais assertivos por meio de um consórcio, que a gente fala assim, consórcio de municípios. Vocês conseguem entrar dentro do sistema de parcerias aqui, chegar com um número maior de municípios? Vocês conseguem fazer uma análise da sua paisagem, do território, para a gente ver áreas importantes para esse consórcio? Será que a gente consegue fazer uma estruturação, né, de uma parceria melhor, a gente fazer uma coisa mais... porque, né, a gente não vou precisar trabalhar com cada município, vou trabalhar com um consórcio, aí eu já pego aquele todo mundo. Assim. A gente tem essa vontade de trabalhar com os consórcios municipais. Estamos começando. Lá da Nascentes, a gente tem também consórcio? Ainda não, né? Tem o GP. E aí, vou te falar com relação à metodologia da Agência Nacional de Água, do Programa Produtor de Água, que talvez está nessa ideia de consórcio que você está falando dos arranjos de parceria. Sim. A ANA, ela fala o seguinte... Eu vou reconhecer, porque ela reconhece os projetos, tá? Por meio de uma resolução que ela tem, 181. Eu vou reconhecer os projetos como produtor de água se ele tiver requisitos. Aí tem uns requisitos que são obrigatórios para ser produtor de água, trabalhar na bacia, etc. Depois eu te conto um por um. Certo. Mas um dos requisitos que eu não sei se está, acho que está como desejável, mas é praticamente que ela reconhece os projetos quando tem esse consolidado, esse grupo gestor que ela chama de UGP, que são as unidades de gestão de projetos. E essas unidades de gestão de projetos, a ANA tem um guia, né, um manual orientativo, ela tem um guia que ela explica quais são os parceiros que devem estar nessa UGP. Fala, saneamento, pessoal de saneamento,
IEF está lá presente quando tem IEF, GAN está lá presente quando tem GAN, né, possível, a SEMAD, a FAENG, EMATER, Secretaria de Meio Ambiente, né, a Prefeitura está lá atuante. Ela vai falar todo o arcabouço de parceiros que seriam interessantes para, vou usar o termo genérico, então, se consorciar, se unir, para fazer os projetos darem certo desde o começo da análise territorial até a fase de vou pagar, vou fazer o diagnóstico, vou fazer implementação. O acompanhamento, sim. O acompanhamento. Aí tem essa metodologia da ANA que explica como que forma esses grupos. Só que, às vezes, você não está interessado em pagar água. Você está interessado em sequestrar carbono. Chegou alguém no seu arranjo, eu quero é pagar carbono. Você não precisa usar a metodologia da ANA. Você vai, que eu explicar. Faça o bolo, né? Não tem receita de bolo. Faça o bolo porque o pessoal lá precisa. O Marcelo tem 4 parceiros. Já ajuda, a gente já consegue pensar num... Ó, a gente está dando presente, eu vou querer presente também. Você já... Nós vamos te cadastrar no PSA primeiro para ver se recebeu o pagamento. Não, depois eu pego. Aqui. Mas aí cada caso tem seu caso. Mas se isso... eu não sei se foi a questão de você perguntou de consórcio participar ou é dessa forma? Mas a questão mais da figura mesmo, sim, figura mais estruturada. Estruturada. Tá, ok. Aí, na Resolução 180 de 2024 da ANA, traz uma proposta desse tipo de arranjo estruturado. Mas depois eu vou te mandar o guia orientativo e o manual dele de 2012. Vai ficar tudo no Drive e vai ficar maravilhoso. Vocês vão ter acesso a tudo. E a última pergunta. A gente tem uma resolução conjunta maravilhosa, regional, lá da Nascentes do São Francisco, que é uma área super estratégica também, nível Brasil também, né? São Francisco é um rio extremamente importante. E a gente vai colocar no Drive também para você ver como é que foi formada a Secretaria Executiva, quais são os parceiros que isso ajuda a inspirar. E a outra pergunta aqui, eu acredito que sim, que infelizmente a resposta seja negativa, mas se eu andei 500 quilômetros... Às vezes, quem sabe, um novo olhar sobre um problema já existente pode ser algo diferenciado. A gente lá tem, no Alto Paranaíba, tem 2 regiões que têm conflito hídricos, em Monte Carmelo e lá em São Gotardo, que, até onde eu sei, são agriculturas de praticamente primeiro mundo, se eu não me engano. Assim. Realmente, principalmente um polo hortifruti, que, se eu não me engano, é São Paulo, não vou saber certas cidades, mas corre muito dinheiro lá. E o detalhe é, você conhece algum desse especial, alguma coisa? Porque o grande desafio deles, eu acho que não é nem dinheiro. Realmente é questão de água mesmo. Porque você falou que nem todo PSA é questão financeira. Você conhece algum PSA que deu certo em região de conflito hídrico? Olha, se a gente for... não vou falar que estava em conflito hídrico, assim, mas vamos falar que o programa de Extrema deu certo. O slogan deles, eu adoro o slogan de Extrema, que é assim, quem protege a natureza não precisa do volume morto. Que foi uma época que, vamos pensar que o sistema Cantareira, então, a nível Brasil, estava sofrendo ali um estresse hídrico até para abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Né? Que, assim, então, eu vejo das oportunidades. Agora, por alto, eu sei que tem ali na região da Araguari, na Araguari tem conflito hídrico e a gente tem programa produtor de água lá. Vou até passar, então, a minha fala para a Adriana, mas só para te contar esse exemplo de Extrema, porque eu me senti tocada, assim, o slogan deles é justamente assim eles conseguiram angariar apoio de muitas empresas, né? Acho que foi justamente com isso, né? Com o programa de Cantareira. E aí, vamos dizer que é uma área extremamente conflituosa e que eles conseguiram reverter a situação por conta de um programa de pagamento de serviço ambiental. Mas vou deixar a Adriana dividir. Eu vou te dar exemplo de Santa Vitória. Está lá na sua região? Santa Vitória? Triângulo, né? Mas Santa Vitória é um município pequeno, né? Que, a princípio, não teria um financiador para poder trabalhar, mas é uma região bastante degradada, porque o uso no Triângulo, geralmente, já está bem, né, as terras estão bem utilizadas. O que aconteceu? A gente já pegou um arranjo, já caminhando, o IEF estava acompanhando lá, né, já há mais tempo, e apareceu uma oportunidade, recurso do Comitê de Bacia Federal, que queria financiar com o dinheiro da cobrança. O que nós observamos com esse exercício de Santa Vitória? Recurso existe, falta os bons projetos.
né? E aí, quando a gente fala de bons projetos, não são projetos mirabolantes, que você paga uma fortuna para fazer diagnóstico. Você tem a plataforma da TNC, por exemplo, que é uma plataforma praticamente pronta, né, que te dá um diagnóstico bacana, que você consegue executar e achar um financiador. Hoje, a gente tem recurso e não tem projeto. A realidade é essa. Então, a gente tem recurso para lidar, não em todos os lugares. Por exemplo, hoje a gente tem recurso para trabalhar com o PN1, que é o Comitê de Bacia, que já faz a cobrança federal e quer executar as obras. Ele não quer nem passar recurso, ele quer executar. É o PN2, né, que a gente tem recurso. Ele não quer repassar recurso, ele quer executar a obra, mas ele quer o aval, ele quer um bom projeto, ele quer saber que aquele recurso vai ser bem utilizado. Então, como é que tem acontecido os arranjos? Lá no Regional Alto São Francisco, a gente tem 23 projetos de PSA. 23 projetos, 23 municípios. Desde municípios muito pequenos a municípios um pouco maiores. E arranjos diferenciados, que é os que os meninos vêm falando. Você pode ter tanto pagamento por parte da prefeitura, que separa um valor pequeno ali, investiu aquele valor e paga com juros, e isso permanece com o tempo, quanto você pode ter uma empresa grande que se instalou ali também e que tem o recurso. Mas uma coisa que eu vejo que é importante é a gente ter essa comunicação que você acabou de falar. Se a gente tem uma DAC, né, uma área de declaração de conflito, ou você tem uma portaria de escassez hídrica, significa que aquela bacia já está saturada. Não tem mais recurso hídrico ali. E eu que trabalho no IGAN, trabalho com a análise de outorga, tem sido muito constante em deferimento de processo para captação superficial, porque não tem água. Isso é um fato. Então, quando a gente fala que não tem água, você está pensando assim, nossa, mas como é que vai fazer a agricultura? Está investindo ali, está gerando financiamento, o cara quer fazer irrigado, quer fazer café, quer fazer milho, vai fazer com o quê? Não tem água. Não tem água. Então, se a gente une, e por isso que é importante você ter, talvez, uma gestão mais territorial, porque você une as instituições que estão vivenciando isso no dia a dia e senta e conversa. O nosso papel de gestor não é executar, é fazer o gerenciamento, é buscar esses parceiros, esses atores, para sentar e fazer essa articulação para a coisa acontecer. Porque você acabou de falar uma coisa interessante, eles não querem dinheiro. Eles querem água, eles precisam de água para produzir. O que está faltando para ter essa água, então? De repente, é algo que a gente pode sentar, ou talvez não, né? Talvez também a questão do manejo adequado do solo, né? Para manter essa água lá. Então, são questões que a gente vê trabalhando isso em vários instrumentos de PSA, e o PSA está presente e a coisa está caminhando, sabe? Então, assim, mas precisa de ter esse grupo gerencial local, esse arranjo, e para que isso tenha perpetuidade também, para que continue. Porque, senão, o Estado, por exemplo, ele assume, vai lá, faz, daqui a 5 anos a gente está saindo. Quem vai dar conta daquilo? Quem vai dar continuidade daquilo? Isso. Então, mais do que ter uma política ou ter um instrumento estabelecido de como vai ser esse arranjo, é existir esse arranjo por vontade de quem está lá, para atender as necessidades de quem está lá, né? E, nesse ponto, eu me coloco à disposição como representante do produtor de água pelo IGAN. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem mandar e-mail, a gente reúne, conversa e estabelece a melhor metodologia que a gente puder fazer para atender a demanda de vocês lá. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, gente, que vocês querem fazer específica do PSA? Então, se não tem, eu vou agradecer aqui. Muito obrigada, pessoal. Vou passar para a nossa supermestre de cerimônias aqui. E aí, só reiterar, tá? Que a gente está todo mundo da SEMAD, né? O pessoal sabe, né? A gente conhece muita gente. Eu, Fabi, Karina, Carlos. E nós estamos à disposição, e também, né, a equipe Adriana, com o produtor de água, eles já sabem que vão direcionar ali, se perguntar até para o gabinete, tem uma área que trabalha com pagamento de serviço ambiental, não estou lembrando qual e-mail, mandar para a SEMAD que seja, que eles já mandam para a gente, replica, mas os nossos contatos a gente vai colocar também no Drive, né, Jana? E estamos à disposição. Obrigada.